Olá, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a série Eu Nunca. Eu sou o Chicão e esse é o meu canal. Que bom tê-los de volta em mais um vídeo conosco. E hoje eu tô aqui para falar de uma produção que eu tô simplesmente encantado. Só para você ter uma ideia de como eu tô assim feliz com essa série que eu assisti, que eu simplesmente assisti tudo isso em uma madrugada. Eu comecei a assistir por volta de umas 8 horas, não, umas 10 horas da noite, e eu assisti os 10 episódios durante toda a madrugada, finalzinho da noite, começo da madrugada. O que não é muito difícil, afinal de contas, a série que eu vou falar pra vocês tem apenas 10 episódios e cada episódio tem em torno de 20 minutos. Então isso fez com que o interesse me fizesse ficar até o final da série. Eu tô falando de Eu Nunca, da Netflix. A produção de Eu Nunca, não só a produção, né? A criação de Eu Nunca é da Mindy Kaling. Quem não conhece a produtora, a atriz, roteirista, ela ganhou fama com a personagem Kelly em The Office. Depois ela comandou uma própria série que era o Mindy Project e fez alguns filmes de Hollywood, inclusive 8 Mulheres e um Segredo. Toda essa profusão da Mindy, que particularmente eu acho ela um gênio. Mindy Kaling é um gênio criativo. Então ela decidiu narrar as suas histórias de juventude na Netflix. E ela faz isso, gente, de uma forma muito legal. A série é inspirada, de fato, na adolescência da Mindy e é muito bacana. A história de Eu Nunca vai acompanhar a vida da Dev, que é uma adolescente, uma típica adolescente, que mora só apenas com a mãe. Os pais dela, 2 indianos, chegaram nos Estados Unidos no começo dos anos 2000 em busca de novas oportunidades. E é nesse cenário que nós temos a Dev. A Dev ela lida com um grande trauma familiar, que é a morte do pai. O pai falece enquanto ela estava fazendo uma apresentação de harpa. Sim, ela toca harpa. E com a morte do pai, Dev ela deixa de andar, ela perde os movimentos da perna. Então esse drama emocional, esse trauma emocional que é ter perdido o pai, vai acompanhar a Dev por toda a temporada. Isso porque a Dev ela simplesmente se recusa a lidar com esse trauma. Todas as vezes que esse trauma vem na cabeça dela, ela rapidamente muda o seu pensamento para uma outra coisa, simplesmente para não ter a obrigação de lidar com isso naquele momento. E é totalmente compreensível, porque quando você acompanha a série, você vai perceber que a relação dela com o pai é uma relação muito íntima, muito próxima. E é justamente por conta dessa relação, dessa proximidade entre os dois, que a Dev simplesmente não quer tocar nesse assunto. Se nós adultos já fazemos isso, imagina adolescentes. Uma reclamação que eu escutei sobre a Dev é que ela é uma protagonista muito chata. E eu discordo, assim, eu não discordo, óbvio, ela é um pouco chata sim, mas é justamente esse o grande atrativo da série, porque ela é realista. Adolescentes, nesse período da vida, são meio chatos. Não porque eles querem, mas eles estão lidando com zilhões de conflitos. Sem contar toda a carga hormonal presente ali nesse período. É completamente compreensível que ela seja chata. É completamente compreensível que ela tenha aquelas atitudes que ela tem, porque tudo está dentro do esperado. E justamente por causa desses traumas emocionais, a Dev ela faz terapia. Gente, as cenas com a terapeuta são hilárias em diversos momentos. A terapeuta dela é vivida pela atriz Niecy Nash e é assim, hilário. Principalmente a cena em que ela pede que a terapeuta compre uma lingerie para ela. Sim, o mais legal de Eu Nunca é que ele aborda toda a vida da Dev sem nenhum tipo de tabu, sem nenhum tipo de preconceito. Adolescentes, nesse período, eles estão com os hormônios à flor da pele. E é natural que eles tenham desejos, inclusive sexuais. É o caso da Dev. A Dev é completamente obcecada pelo Paxton, que é o garoto popular da escola. Ele faz parte do time de natação do colégio. E ela fica completamente assim, apaixonada por ele. E não só apaixonada. Durante a primeira interação, ela fala que ela quer transar com ele. A série Eu Nunca, ela não tem medo de abordar essas questões do universo adolescente.
Porque adolescentes pensam nisso. Os adultos que acham que não, mas eles pensam. E eu nunca acerta muito em tratar desse tema sem nenhum tipo de preconceito ou tabu. Todos esses traumas da Dev acabam se refletindo na sua vida no colégio. Lá ela está cercada por suas duas melhores amigas, Fabiola e Eleonor. E é muito legal que assim, a série ela não coloca a Fabiola e a Eleonor como meros elementos de apoio da Dev. Cada uma delas tem a sua própria trama, tem os seus próprios dramas. E isso é muito legal do roteiro de Eu Nunca, porque nenhum personagem está ali à toa. Até mesmo o Ben, que na série ele é o personagem antagônico a Dev, ele também tem os seus dramas, também tem as suas dificuldades. E como todo adolescente, ele também precisa lidar com tudo isso. E é muito bacana que a série ela humaniza todas as personagens, cada um deles vai ter o seu momento de brilhar, e nenhum desses acaba tirando também a atenção da trama principal. Então é tudo muito bem distribuído, tudo muito bem dividido. Claro, falando assim, parece que eu estou falando sobre mais um drama adolescente, né, daqueles tão famosos dos anos 80, do John Hughes e tudo mais. E é engraçado que a série Eu Nunca bebe sim da fonte desses dramas adolescentes clássicos. A Dev é uma nerd, rejeitada na escola, não muito popular, que acaba se apaixonando pelo garoto mais popular da escola. Mas o mais interessante que eu achei aqui é que, diferentemente dos outros dramas adolescentes, onde você tem a bitch do colégio, geralmente faz parte das líderes de torcida, Eu Nunca não tenho uma bitch, porque a própria Dev assume esse papel de vez em quando, principalmente quando ela briga com as amigas. Ela começa a ter algumas atitudes extremamente egoístas. Então é muito legal que a série não coloque uma vilã, sendo que a protagonista às vezes faz o papel de vilã. Não na vilã no sentido Disney da coisa, no sentido novela mexicana da coisa, mas no sentido real. A gente nem sempre toma atitudes 100% corretas. De vez em quando a gente mete os pés pelas mãos. E a personagem, a Dev, ela faz isso na série também. Tanto que em alguns momentos até me lembrou a personagem da Lindsay Lohan em Meninas Malvadas. Toda aquela trajetória dela, quando ela briga com os amigos, depois precisa reatar, me lembrou um pouco isso. Um outro grande acerto de Eu Nunca é abordar a questão da diversidade. Bom, para começar, você tem uma protagonista que é indiana. E ser indiana, na própria série, aborda todas as questões culturais indianas que acabam entrando em conflito com as questões culturais americanas. Então, como se não bastassem todos os conflitos próprios da adolescência, a Dev também vai ter o conflito referente à própria cultura, né? Quando a cultura indiana entrar em choque com a cultura americana, e esses momentos são muito legais. Destaque para a mãe da Dev, que é uma mãe extremamente amorosa, porém controladora e exigente. Lembra muito a minha mãe em alguns aspectos, né? Não é que falta amor. Aliás, esse amor em excesso acaba também extrapolando alguns limites, né? Então isso é muito legal na série também. Além disso, o galã, o Paxton, ele é de ascendência asiática. E isso também é um grande atrativo, né? Você tem também as melhores amigas dela. Uma delas é uma menina preta e a outra é uma asiática. Então você tem essa profusão de diversidades que é muito bacana na série. Um detalhe também, a irmã do Paxton é uma garota com síndrome de Down. E em momento algum isso torna-se uma questão panfletária dentro da série, porque é tudo tão natural. Eu nunca abordo as questões delicadas e pesadas do universo adolescente de uma forma tão delicada, tão bacana, que quando você percebe, já foi, você riu e você refletiu, e isso é muito legal dentro da série. Por mais bizarro que pareça, a série é narrada pelo tenista John McEnroe. O John McEnroe, na série, ele era o tenista preferido do pai da Dev. Isso é muito interessante. É um pouco bizarro em alguns momentos, mas é muito legal. E num dos episódios, o Andy Samberg, o protagonista de Brooklyn Nine-Nine, também assume o papel de narrador da trama. E depois, quando você assiste, você acaba entendendo o porquê, e é muito legal. Maitrell Hanakrishna, esse é o nome da protagonista de Eu Nunca, gente, e ela acerta muito bem. Enfim, vale muito a pena. Eu falo assim que eu sou
um eterno adolescente em corpo de um homem de 30 anos. A série dispara umas críticas legais sobre isso também. Inclusive você pega, ele faz uma crítica a Riverdale, né, que são atores com mais de 30 anos interpretando adolescentes. Alô Paxton, alguém tem mais de 17 anos aí também, hein? E você, já assistiu Eu Nunca, da Mindy Kaling na Netflix? Se você já assistiu, fala aqui com a gente, conversa aqui e conta o que você achou. Se você ainda não assistiu, essa é a nossa dica pra você, tá bom? Se você já é inscrito em nosso canal, muito obrigado, curta esse vídeo, comente, compartilhe. Agora, se você não é inscrito, convido você a fazer isso agora e também assine as notificações, assim você fica sabendo quando a gente lança vídeo novo, tá bom? Grande beijo pra vocês e até o próximo!